Na página 40, ela trabalha uma média diferente, uma chamada média ponderada. Essa média ponderada, ela se refere a um grau de importância. Às vezes, alguns elementos têm mais importância em relação aos outros. Então, a média ponderada leva em conta em relação a isso. Por exemplo, na questão 1, ela se refere à página 39. Na página 39, é colocado 4 candidatos que fizeram um concurso. Marcos, Pedro, Amélia e Carla. O currículo deles tem peso 2. Esse peso aí é como se fosse dobrado o valor do currículo dele. Por exemplo, Marcos, o currículo dele é 35. Como tem peso 2, 35 vezes 2 daria 70. A prova dissertativa, peso 1. A prova didática, peso 4, seria 4 vezes mais importante. E a entrevista, peso 3. Tem um triplo de importância. Então, esse peso influencia no que ele quer fazer. Então, aqui ele fala o seguinte para você. Ele quer saber calcular a nota final de 3 candidatos, né? E saber quem vai estar em primeiro lugar. Por exemplo, Pedro. Olha só, o que fazer? Ficaria 2 vezes 38, mais 1 vezes 36, mais 4 vezes 28, mais 3 vezes 37, sobre a soma dos pesos. No caso, vai dar 10. Então, ficaria 335 sobre 10 é 33,5. Então, o peso tem uma importância grande. A Amélia, 2 vezes 42, 1 vezes 38, 4 vezes 32, mais 3 vezes 37. A média dela ficou 36,1. E Carla, 2 vezes 26, mais 1 vezes 40, mais 4 vezes 25, mais 3 vezes 38, que deu 30,6. No caso, aí a maior média foi em primeiro lugar, que foi de quem? Da Amélia. Então, no caso, quando ele fala média ponderada, é que vai existir um chamado peso, e esse peso ele indica o grau de importância de algumas coisas. Existem alguns colégios hoje em Campo Grande que a sua média é por peso. Tá? Primeiro bimestre peso 1, segundo peso 2, terceiro peso 3, quarto peso 4. Dizendo que o quarto bimestre tem uma importância muito maior do que os anteriores. Algumas escolas trabalham assim. Tá? Outra questão aí do Enem. Repare que tem um quadro em que tem os gols marcados e a quantidade de partidas. Por exemplo, 5 partidas não fizeram gol nenhum. 3 partidas, 1 gol. 4 partidas, 2 gols. 3 partidas, 3 gols. 2 partidas, 4 gols. 2, 5 gols. E uma partida, 7 gols. Ele quer saber qual é a média de gols. Por exemplo, 5 partidas foi 0, foi 0. Ao invés de você fazer 0 mais 0 mais 0 5 vezes, o que eu posso fazer? 5 vezes 0. 3 partidas fizeram um ponto só. Então, 3 vezes 1. 4 partidas fizeram 2 pontos. 4 vezes 2. Então, eu posso fazer isso para otimizar o somatório de elementos. Então, ficou 5 vezes 0, mais 3 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 1 vezes 7, que deu 45. Como foram 20 partidas, dividido por 20, que deu 2,25. Então, a média de gols desse time foi de 2,25. Página 41. Ele fala o seguinte: Rogério Ceni, né, de fato, foi um grande atleta que se destacou muito por muito tempo. Imaginando sua atuação durante uma partida, qual seria a probabilidade de converter uma falta em gol? Pois não tem como. Para saber a probabilidade, tem que saber quantas faltas ele bateu e quantas dessas faltas foram feitas gols. Então, no caso, não é possível saber, pois você não tem dados disponíveis para isso. E de defender o pênalti?
A mesma coisa. Para você saber a probabilidade de definir um pênalti, eu tenho que saber quantos pênaltis ele fez, quer dizer, quantos pênaltis ele sofreu e quantos ele conseguiu agarrar. Como aqui não tem dados numéricos para isso, não tem como você saber a probabilidade. Lembra que eu falei no início? O que é a probabilidade? Seria as condições que eu tenho de realizar um evento. Como eu não sei quantos pênaltis ele agarrou, não tem como achar o quê? A probabilidade. Deixa eu ver aqui, rapidão. Olha só a página 46, ele revisa tudo de novo sobre probabilidade, sobre estatística. Olha que interessante. Questão 1 agora é com você. Em um experimento envolvendo a retirada com reposição. O que é com reposição? Você tira uma bolinha e coloca ela de volta no lugar. Tá? De canetas de uma caixa que contém uma caneta preta, 4 vermelhas e 5 azuis. Foram contabilizados os resultados de 200 retiradas. Veja, olha bem. Ele fez um total de, deixa eu ver aqui, de 200 tentativas. Nessas 200, ele conseguiu tirar 20 pretas, 78 vermelhas e 102 azuis. Né? Aí ele pergunta o seguinte, qual a probabilidade de tirar cada cor separadamente? Por exemplo, pretas, foram 20 canetas. Então, 20 em 200, que deu 0,1 ou 10%. De tirar uma caneta vermelha, 78 em 200, deu 0,38 ou 39, quer dizer, ou 39%. Uma caneta azul foi 102 em 200, que daria 0,51 ou 51%. Letra B. Probabilidade clássica de tirar uma bolinha ao acaso. Por exemplo, essa clássica é diferente. Essa clássica trabalha só o que eu tenho no início. Eu tenho apenas 10 bolas. Uma preta, 4 vermelhas e 5 azuis. 10 bolas. Para tirar uma bola preta, seria 1 sobre 10. Seria 10%. Para tirar uma bola vermelha, seria 4 sobre 10. Daria 0,4, 40%. E para tirar uma azul, seria 5 sobre 10. 0,5 ou 50%. Repare que tanto o item A como o B foram bem próximos um do outro, em termos de resultado. Questão de número 2. Em uma praia, um turista verificou que 250 vendedores trabalham no horário das 10 às 16 horas. Dos vendedores, 166 vendiam comida. Caldinho, cachorro-quente, picolé, peixe, camarão, caldo de cana, etc. Aí feito algumas perguntas. Letra A. Qual é a probabilidade de encontrar nessa praia, nesse horário, um vendedor de comida? Então, quantos vendiam comida mesmo? 176. E quantos vendedores tinham no total? 250. Então, ficaria o quê? 176 em 250. Que dividindo ali, você acharia 0,704 ou 70,4%. Que ele aproximou para 70%. Letra B. Que tipo de probabilidade foi usada nessa situação? Explique. Foi tirada a probabilidade frequentista. O que seria frequentista? Porque várias pessoas realizam a mesma coisa. Repara, várias pessoas vendem apenas comida. Então, o frequentista é quando uma quantidade se repete automaticamente. Tá? Frequentistas, pois, foi considerado um levantamento de frequência de ocorrência dos eventos que realizaram o cálculo. Então, nesse caso, você viu que tinha um total na praia de quantos vendedores?
250. 250, 136 vendiam comida. Não vendiam outra coisa, vendiam comida. Então, por isso, é uma probabilidade frequentista. Existe uma repetição de vendedores que trabalham com comida. Questão de número 3. Em uma prova objetiva, há 5 possíveis opções. Letra A, B, C, D e E. Qual a probabilidade de acertar a questão no chute? Gente, como é múltipla escolha, você pode ter uma resposta. Então, seria 1 em 5. 1 em 5 daria 0,2 ou 20%. Seria a chance que você tem de acertar uma questão chutando. Próxima página 47. Explore os seus conhecimentos. Olha bem que interessante ali. O gráfico ao lado traz o resultado de uma pesquisa realizada com um grupo de jovens, para saber quantas horas cada um estudava por dia. Então, por exemplo, 3 jovens estudam 1 hora por dia, 4 jovens 2 horas por dia, 6 jovens 3 horas por dia, 5 jovens 4 horas por dia e 2 jovens 5 horas por dia. Quantos jovens participam da pesquisa? É só somar. 3 mais 4 mais 6 mais 5 mais 2. Foram 20 jovens. Em média, quantas horas por dia cada jovem estuda? Por exemplo, você poderia fazer 3 jovens estudam 1 hora. 1 mais 1 mais 1. Depois, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 4 vezes. Você poderia fazer isso. Ou 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 6, mais 4 vezes 5, mais 5 vezes 2. Deu um total de 59 horas. Dividido por 20 pessoas, daria 2,95. Isso é, no caso, a média. Qual é a moda dos resultados da pesquisa? Moda, no caso, é o valor que mais se repete. Quem mais se repete aí foi as 3 horas, porque 6 candidatos estudam 6 horas, 3 horas por dia. Então, o valor que mais se repete aí seria 3 horas. Então, letra C, 3 horas. Questão de número 2. Por meio de uma amostra que representa 10% do universo estatístico, uma pesquisa apontou que 2/3 das pessoas de um bairro se preocupam com a violência. A população do bairro é de 8.420 habitantes. Qual é a probabilidade de encontrar, já ao acaso, um morador desse bairro e ele ser uma pessoa preocupada com violência? Olha bem. O bairro tem quantas pessoas? 8.420. Dessa aí, 2/3 se preocupam com violência. No caso, então, se 2/3 se preocupam com violência, 1/3 não se preocupa. Correto? 1/3 não quer saber de violência nenhuma, não se preocupa com isso. Então, para mim, esse 1/3 para a gente, que não se preocupa com violência, é 0,3333, ou 33,3%. Que olha a perguntinha que ele faz aqui, ó. Qual é a probabilidade de, encontrando ao acaso um morador desse bairro, ele não se preocupar com violência? Se 2/3 se preocupam, quer dizer que 1/3 não se preocupa com violência. Então, no caso aí, ficaria 1/3, que daria 0,33 ou 33%. Terceira questão. Um técnico em eletricidade recebeu um molho, melhor dizendo, de chaves, que continham 12 chaves não identificadas, para abrir a porta de um quarto de um hotel e efetuar os reparos necessários na rede elétrica. Qual a probabilidade de ele acertar a chave? Gente, deram para ele 12 chaves. Ele tinha que arrumar um quarto. Então, seria 1
em 12. 1 em 12 daria aproximadamente 0,08 ou 8%. Isso é aproximadamente. Que teria que acertar. É um quarto só. É 1 em 12. Quarta questão. As jogadoras de um time de basquete feminino de uma escola possuem as seguintes alturas em metros: 1,82, 1,83, 1,80, 1,79, 1,80, 1,78, 1,78, 1,81, 1,78. Qual é a média de altura desse time? Então, vai ser o quê? Somar as 9 alturas e dividir por 9. Soma das 9 alturas deu 16,19. Se você dividir por 9, dá aproximadamente 1,798. Ou aproximado 1,80. Essa foi a média de altura desse grupo. Aí ele pergunta: a média é uma boa medida de tendência central para analisar a altura desse grupo? Justifique. Sim, reparem que ficaram bem próximos os valores. Sim, pois a amplitude é bem pequena. O que é amplitude? É a diferença entre a maior altura e a menor altura. A amplitude aí ficou de 0,05 metros, de 5 centímetros, é muito pequenininha. Então, o conjunto de dados é bem uniforme, é bem próximo, e não há grande distanciamento. Então, é coerente afirmar que a média das alturas de um time é aproximadamente 1,80. Questão de número 5. Há situações que podem ser resolvidas usando probabilidade clássica e outras que só é possível resolver com a frequentista. Lembrando que a frequentista é quando o evento se repete várias vezes. Tá? Aí ele pede o seguinte: identifique-se como PC a clássica, que é a convencional, e a frequentista, onde há repetição de eventos. Letra A. A probabilidade de um tratamento para uma doença dar certo. Às vezes, para uma doença dar certo, tem que fazer o quê? Várias tentativas. Por exemplo, pode ver a vacina da Covid. Foram feitas várias tentativas, né, para tentar achar uma coisa para minimizar. Então, no caso, é a probabilidade frequentista, é o PF. Letra B. Probabilidade de Ana ser sorteada para ganhar uma viagem em uma empresa. É clássica. É só a Ana que vai concorrer, então é só ela em relação a um grupo. Então é clássica. Letra C. Probabilidade de você ganhar na loteria. Também é clássica, que você vai fazer um jogo em vários. Letra D. Probabilidade de um atleta fazer uma cesta de 3 pontos. Um atleta fazendo uma cesta de 3 pontos, ele vai ter que tentar várias vezes a cesta para depois acertar. Então, se ele vai fazer várias vezes um arremesso numa cesta, a probabilidade frequentista. Questão de número 6 agora, hein? O gráfico a seguir representa uma pesquisa de opinião sobre a preferência dos tipos de suco. Então, reparem bem, tem um gráfico de setores. Tem suco de laranja, 35%, suco de melão, 25%, acerola 11%, caju 14%, abacaxi 10%, uva 9%. Uva 5%, quer dizer. Ele faz uma pergunta. O gráfico a seguir representa uma pesquisa de opinião, correto? Qual foi o arco mais indicado pelas pesquisas? Qual foi o suco, melhor dizendo? Foi o suco de laranja, 35%. Letra B. Quanto mede o ângulo central desse suco de melão? Então, repara bem, é uma circunferência. Ela tem um total quantos graus? 360. Suco de melão é 25%. Então, ficaria 25 sobre 100 vezes 360. Né? Ou 1/4 de 360, você acharia 90 graus. Letra C. Quanto mede o ângulo central do setor que representa o suco de laranja? O suco de laranja é 35%.
35 sobre 100 vezes 360, que daria 126 graus. Então, lembrando que a porcentagem vai virar ângulo quando você multiplica o valor por 360 graus. Questão de número 7. Aí, de novo, o Enem. Olha que interessante. De novo, hein? Os candidatos K, L, M, N, P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa. Fizeram prova de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas por 5 candidatos. Então, vem português, as 4 disciplinas, a nota de 5. Continuando. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para a qual a mediana das notas for a maior. Gente, ele fala em mediana. Mediana é o elemento que está onde? No meio. Como são 4 disciplinas, a mediana aí vai ser a média, quer dizer, a soma dos valores do meio sobre 2. Só que para você achar a mediana, é necessário que você coloque as notas em ordem crescente. Por exemplo, o candidato K, colocando em ordem crescente, ficou o quê? 33, 33, 33 e 34. Quem está no meio aí é o 33. Então, soma e divide daria o quê? O próprio 33. O candidato L, 32, 33, 34, 39. Quem está no meio, 34, 33. Então, daria a média, ficaria 33,5. O candidato M, organizando quem está no meio, é o 35. A média dele seria o quê? O 35. O candidato N, quem está no meio, aí é o 35 e 37. A média dele ficaria o 36. E o candidato P, organizando aí, quem ficaria no meio é o 16, é o 26 e o 36. A média dele seria 31. A mediana 31. Então, quem aí dos 5 tem a maior mediana? Candidato N, a mediana vale quanto? 36. Então, para você obter a mediana, é necessário que você coloque sempre os elementos em ordem crescente, do menor para o maior. Quando você tem quantidade ímpares de elementos, a mediana é um elemento central, que está no meio mesmo. A quantidade de par, a mediana vai ser o quê? A soma dos valores centrais sobre 2. Próxima página, 49. Mergulhando fundo. Ele fala que a média aritmética de um conjunto de 11 números é 45. Se o número 8 for retirado do conjunto, a média aritmética dos números restantes será de... Então, reparem bem. Quando você pegou 11 números e multiplicou deles, você achou uma média, que deu quanto? 45 vezes 11 dá 495. Então, a média deles. Mas se você tirar o número 8 desse grupo, vai ficar o quê? 495 menos 8. Mas se tinha 11 números, se eu tirar um, sobraria o quê? 10 números. Então, ficaria 487 ou 10. Que daria 48,7. Questão de número 2, da página 49. Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 quilos um medicamento que a dosagem diária era 250 miligramas por metro quadrado da superfície corporal dele. Nossa, tadinho dele. O quadro representa a relação entre a massa do felino, em quilogramas, e a área da superfície corporal. Então, olha bem. Se tem 1 quilo, a área dele é 0,1. Se tem 2 quilos, 0,159.
3 quilos, 0,208. 4 quilos, 0,252. 5 quilos, 0,292. A dose diária em miligramas que esse felino deverá receber é de, como ele tem 3 quilos, a área dele é a qual? 0,208. E se você observar, é 250 miligramas pela vez a área, né? Por cada área, cada quilo. Então, basta você multiplicar 0,208 por 250, que deu o quê? 52 miligramas. Que a resposta aí seria a letra B. Pessoal, e o capítulo 16, ele também é uma revisão que nós vimos no 6º ano, que ele fala de área, volume e outras medidas. No caso, tempo, massa. E você tem que lembrar o seguinte, algumas figuras geométricas têm formas para você calcular a sua área. Por exemplo, se eu falo num quadrado, como é que você acha a área do quadrado? É o lado vezes lado. Se eu olhar um retângulo, como é que você acha a área de um retângulo? Base vezes altura. A área é o enchimento dele. O perímetro é o contorno. Por exemplo, o outro lado. Se eu quero achar a área de um triângulo, para ser achar um triângulo, o que fazer? Base vezes a altura dividido por 2. Porque o triângulo, se você observar, é metade de um retângulo. Entre aspas. Então, vai ser metade da área de um retângulo. Se eu olhar, por exemplo, um losango, como é que se acha a área de um losango? Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, são figuras que nós já vimos anteriormente e ele vai só trabalhar a parte de cálculo envolvendo essas figuras, tá? Então, amanhã a gente trabalha em relação a isso.